Boa tarde, pessoal. Boa tarde, jovens. Mais uma vez o professor Edvanildo trazendo uma novidade, né? Um novo conteúdo que é gostoso de se trabalhar, porém ele é de extrema importância, porque essa propriedade aqui vai lhe auxiliar em alguns cálculos, principalmente em operações com radicais, simplificações de radicais, que a gente vai ver aí mas em outros vídeos mais à frente, e também ao decorrer de outros conteúdos que envolvem operações com radicais, como por exemplo teorema de Pitágoras, trigonometria e etc, etc. Ok? Vamos lá. Para quem não sabe qual seria o conceito de propriedades, para que servem as propriedades elas servem para simplificar os nossos cálculos, transformando-a em uma só radiciação. E a primeira propriedade, ela diz o seguinte: eu estou vendo aqui que esse expoente n ele está sendo elevado a 1 radicando a elevado ao mesmo expoente n, que dá igual a a. Falei, professor, eu não entendi o que é isso. Gente, em um exemplo numérico vai ficar fácil. O que significa? Que esse nzinho aqui, ó, é a mesma coisa que o índice 6. Esse n aqui, ó, que está dentro do radicando, é esse 6 também. E o que acontece? Eu tenho aí, dentro do radicando, o número 4. E o que eu vou fazer com ele? Percebam, tem expoentes iguais. Eu vou fazer o quê? Cortar. E vai sobrar quem? Apenas o radicando, que é o número 4, fora do seu radical. Ok? Professor, é só basicamente isso aí? Exatamente, jovens. Apenas isso aí. Percebam, quando os índices são iguais, eu corto os índices, o índice que está de fora e o índice que está aqui dentro, e sobra quem? O número que está no radicando. Essa aí consiste a explicação da primeira propriedade. A segunda propriedade, eu tenho aqui um índice n e outro índice aqui elevado a m dentro do radicando. Olha só, aqui ela vai consistir em dois cálculos, mas vai depender muito de que situação esteja trabalhando. Percebam que são iguais. Então, n vezes p, o que seria esse p? Esse p, gente, seria um múltiplo de um número desse radical, deste índice, que tenha que ser múltiplo também do índice de k, que é o índice m. Então fica n vezes p, dentro do radicando a elevado a m vezes p. E isso aqui quando for multiplicação. Quando for divisão, o n sobre m. Então vai ser n sobre p, a vai ser m sobre p. Ou seja, eu vou ter esse p aqui vai ser o mesmo divisor tanto dos índices n e m. Ok? Vamos ver aqui como é que fica em um exemplo numérico para ficar fácil. Eu vou ter aqui o exemplo da raiz quinta de 16 ao quadrado. Nossa, professor, você colocou aqui a 20ª raiz de 16 elevado à oitava. Como é que fica aí? Como é que funciona isso? Olhem só. Percebam que aqui eu tenho índices diferentes, expoentes diferentes. O que foi que eu fiz? Para eu chegar a 20 aqui, eu tenho algum número multiplicado por 5 para chegar a 20, que neste caso é o 4. Então vocês concordam comigo que o 20 ele é múltiplo de 5? Sim. E que o 8 é múltiplo de 2? Sim. Então, para eu chegar a esse cálculo, eu tive que fazer 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Repito o radicando, que é o 16. E o 2 vezes 4, 8. Professor, vai ser sempre assim por 4, multiplicando por 4? Não, gente. Vai depender de quanto vai ser o expoente após a sua igualdade. E você vai saber, aí você vai identificar quem é esse número
quem é esse número que está fazendo com que esse número fique múltiplo um do outro. E o mesmo que você tem que fazer aqui, tem que fazer no outro índice também. Ok? Isso aqui consistiu em multiplicação. Na divisão, olha só como ela ficou. Eu tenho aqui, por exemplo, raiz da 12ª de 6 elevado à oitava. Nossa, ficou aqui raiz cúbica de 6 ao quadrado. O que foi que eu fiz aqui? Perceba que aqui eu tenho um índice 12 e aqui eu tenho um outro índice diferente que é 8. Agora, para eu chegar a esse 3 aqui, o que foi que eu fiz? Eu peguei o 12 e dividi por 4, porque o 12 ele é divisível por 4 e o 8 também ele é divisível por 4, que dá 2. Então ficou assim, raiz cúbica de 6 elevado ao quadrado. Então sempre eu repito radicando, ok? E acabo nesse cálculo aqui. Professor, isso quer dizer então que este radical é equivalente a esse radical? Exatamente. Ambos são equivalentes, por quê? Na multiplicação eu tive que achar quem era o múltiplo. Qual era o número que eu multiplicaria. Aqui eu tenho que achar o divisor, quem é. Aqui foi por 4, o outro também tem que ser por 4. Não pode ter número diferente aqui. Ok, jovens? Vamos à terceira propriedade. A terceira propriedade, ela diz o seguinte. Que para dois números no radicando, o produto de dois números dentro do radicando, eu posso multiplicar ele contendo o mesmo índice. Olha só como funciona. Eu vou desmembrar o índice para cada base, cada número do radicando que estiver aqui. Então vai ficar raiz de n, raiz de a elevado a n, vezes raiz de b elevado a n. Ok? Em um exemplo numérico, como é que fica? Eu tenho aqui raiz cúbica de 27 vezes 8. Ou seja, eu tenho um produto aqui de dois números dentro do radicando que eu vou fazer de forma separada. Percebam, vai ter os índices todos dois. Então eu vou desmembrar raiz cúbica de 27 vezes raiz cúbica de 8. Professor, eu posso pegar e multiplicar 27 vezes 8 fazer? Pode, dá 216. 216 vai ficar raiz cúbica de 216, que vai dar 6 também, ok? Mas para aqueles que são iniciantes, eu aconselho a fazer dessa forma. E aqui em cima, vamos chegar ao resultado, ó. Raiz cúbica de 27 dá 3. Professor, como é que o senhor sabe que dá 3? Você vai fatorar esse 27 aqui. Como você fatora, como vocês vão relembrar as aulas de decomposição de fatores primos, ok? É basicamente a mesma coisa. E aí, por que fica 3? Aí você vai ver, quando você fatorar esse 27, vai verificar quantas vezes o número aparece com o mesmo índice, que é o 3. E aí o que vai acontecer? Corta-se o índice, quando são iguais, lembram da propriedade, e sobra quem? A base, que neste caso aqui é o 3. Raiz cúbica de 8, 2. Então, como aqui são produto de dois radicandos, então aqui vai ser 3 vezes 2, 6. Como eu havia dito, quem quiser fazer direto, de forma direta, 27 vezes 8, que dá 216, não esquecendo da raiz cúbica. E a raiz cúbica de 216 é o próprio 6. Ok? Vamos à quarta propriedade. A quarta propriedade, gente, ela consiste em que a divisão de dois números dentro do radicando possuindo o mesmo índice é basicamente praticamente a mesma coisa que a terceira propriedade. Só que a terceira propriedade é a multiplicação, aqui é a divisão. Então aqui não vai ser muito diferente. Então ela vai ser assim: raiz de a elevado a n dividido pela raiz de b elevado a n. Uma representação numérica. Desculpem se acaso que vocês não entenderem, tá?
um pouquinho colado um com o outro aqui, mas eu vou explicar da melhor forma possível. Eu tenho aqui 6, raiz cúbica de 6. Desculpe, raiz cúbica não, eu tenho aqui 12 dividido por 4 na raiz sexta. Percebam, tem dois números diferentes nos radicandos. O que eu vou fazer? Eu vou colocar cada um com seus índices, cada um no seu quadrado, como diz o popular, né? E vai ficar assim, raiz sexta de 12 dividido pela raiz sexta de 4. Ok? Professor, posso pegar 12 dividido por 4 dá 3 e colocar lá raiz sexta de 3? Pode. Tá no mesmo. Ok? Aqui também, percebam, eu tenho aqui raiz quarta de 256 sobre 16. Professor, isso aqui é uma fração. Eu posso pegar cada um e colocar, ó. Raiz quarta de 256 sobre raiz quarta de 16. Vai dar no mesmo, gente. Você tirar a raiz de 256 e a raiz de 16 e tirar a raiz quarta dessa raiz aqui. Numa boa. Que neste caso aqui, ó, raiz quarta de 256 dá 4. Raiz quarta de 16 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. No final aqui vocês vão ver que vai dar igual a 2. Qualquer uma das operações. A quinta propriedade. A quinta propriedade ela consiste em raiz de uma raiz. Percebam aqui, eu tenho dois radicais, porém com índices diferentes, contendo apenas um radicando. O que é que acontece? Eu vou fazer o produto desses índices diferenciados e colocar em um único radicando. Então vai ficar N vezes P de A, da raiz de A. O produto dos índices no radicando A. Então aqui eu tenho um exemplo numérico. Eu tenho a raiz décima, a raiz oitava é de 6. Meu Deus do céu, o que é isso, professor? Raiz décima, raiz oitava é de 6. É a mesma coisa de você pegar os índices 10 e 8, fazer o produto deles, a multiplicação, e colocar o 6 dentro do radicando. 10 vezes 8, 80, e o radicando 6. Então vai ficar raiz de 6 em 80. Ok? Sexta propriedade. A sexta propriedade ela diz o seguinte. Eu tenho índices diferentes, né? Quando eu tenho esses índices diferentes aqui, em um único radicando, o índice que está dentro do radicando vai virar numerador e o índice que está lá fora vai ficar no denominador. Então vai ficar assim. Raiz de n a elevado a m é igual a sobre elevado a m sobre n. Em um exemplo numérico, como é que fica? Eu tenho aqui um exemplo. Raiz sétima de 8 elevado a 14 avos. Elevado a 14ª potência. Desculpem. Igual a 8. O 8 eu vou repetir que ele está no radicando. O 14 que estava elevando o 8 cá dentro do radicando, ele vai virar numerador. E o índice que está aqui fora, o 7, vai virar denominador. Então, tu pode fazer direto aqui. Vai ter momentos que você não vai conseguir, vai deixar em forma de fração. Mas você sabe que 14 dividido por 7 dá 2. Então, ficou 8 ao quadrado. Professor, mas eu acho que eu posso utilizar aqui, por exemplo, a segunda propriedade. Pode também. Como assim? Na segunda propriedade, ela falou aqui que eu tenho também dois índices diferentes, né? Mas para eu chegar a esse 8, eu vou dizer aqui a vocês como é que vamos chegar a esse 8 ao quadrado aqui também. Tá vendo esse 7 aqui? E esse 14? 7, o 14 é múltiplo de 7, correto? Então, então eu posso pegar esse 7 aqui, dividir por 7. Aqui também posso pegar e dividir por 7. 7 dividido por 7 dá 1. Então vai ficar assim. 8. Ó.
14 dividido por 7, 2. Cortou-se o índice, pronto, sobra 8. Então, consiste a mesma coisa, 8 ao quadrado. Ok? Você pode fazer por esse caminho também, mas se você quiser, eu aconselho a você adotar a sexta propriedade. Ok? Adotando a sexta propriedade é muito mais fácil. Por quê? É mais seguro do que você adotar a segunda propriedade. Por quê? Quando você adota a segunda propriedade, ele tem que te dar aqui pelo menos o mesmo radicando e que você encontre dois índices que sejam equivalentes ao que estão sendo apresentados aqui. Ok? Isso aqui foi um caso hipotético e não só hipotético, mas também como de coincidência podemos resolver isso, mas nem sempre isso acontece. Então, cada propriedade com a sua propriedade, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isto aqui. Só um momento, apagar aqui um pouco, para não confundir vocês. Que matemática é prática. Tem horas que a gente se atrapalha um pouco, mas matemática é prática. Então vamos para a última propriedade, né? A sétima propriedade dos radicais. A sétima propriedade é o seguinte. Percebam que aqui eles estão colocados entre parênteses. Em que ele está dizendo a raiz de n de a elevado a b elevado a m. O professor está aparecendo a potência de uma potência, né? Está aparecendo. Mas como é que ela vai ficar? Eu vou pegar o seguinte. O n, eu vou repetir. O índice n com o radical a, com o radicando a. E esse índice b, eu vou pegar e multiplicar com esse índice que está aqui fora. Ó. Relembrem de propriedade da potência. Quando eu tenho o parêntese e eu tenho dois expoentes, eles se multiplicam. Então aqui não vai ser diferente. Então vai ficar raiz de n a b vezes m. O produto desses dois expoentes. Então como é que vai ficar isso aqui? Em forma numérica. Eu tenho aqui a raiz décima de 4 elevado ao cubo elevado à 15ª potência. Como é que vai ficar? Vou repetir o índice 10. Vou repetir o radicando 4. E eu vou pegar o 3 e multiplicar por 15. 3 vezes 15, 45. Então ficou raiz décima de 4 elevado a 45. Então, gente, acaba por aqui mais uma nova aula de propriedades da potenciação, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou aproximar mais a câmera aqui em cada propriedade. Primeira, segunda propriedade. Vamos ver aqui a terceira. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixe lá seu like. Deixe seu comentário. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, aponte, por favor, em que você não está gostando, que o professor vai fazer o possível para melhorar. Ok? Neste caso, boa tarde, bons estudos aos jovens e até a próxima videoaula.